paz, a parábola do bom samaritano. E Lucas 10, 27 diz assim: ame o seu próximo como a si mesmo. Havia um certo homem da lei, intérprete da lei, ele se levantou e foi até Jesus e querendo pôr Jesus à prova, perguntou: mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então respondeu, perguntou: o que está escrito na lei? Ele era um intérprete da lei, né? E daí ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus foi contar a história do samaritano para que ele entendesse. Ele falou: muito bem, farás isso e viverás. Olha só. E daí então ele perguntou a Jesus: mas quem é meu próximo? E daí Jesus então começou a contar a história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e encontrou salteadores, ladrões que o feriram, roubaram e feriram. E ele ficou caído na estrada. Passou um sacerdote, passou de largo, fingiu que não viu. Passou um escriba, duas pessoas religiosas, né, do alto nível de religião. Passou o escriba, fez a mesma coisa. Veio um samaritano. E quem era o samaritano? Era considerado inimigo do judeu porque ele era mestiço, tanto mestiço racial como religioso. E esse samaritano, vendo o judeu naquele estado, pegou óleo e vinho, que eram os remédios da época, cuidou dele, colocou sobre o seu animal, levou para uma hospedaria e lá deu dinheiro, 2 denários para o hospedeiro cuidar dele. Falou: eu tenho que ir embora, na volta, se o senhor tiver gasto mais, eu ressarço para o senhor. Muitos teólogos colocam como uma alegoria da redenção. Inclusive, Agostinho faz isso. Ele diz: o samaritano é o Senhor Jesus, que vendo aquele homem quase morto pelos pecados, ele leva na hospedaria, que seria a igreja, e lá dá 2 sacramentos, os 2 sacramentos, que é o denário, e ainda fala de voltar, que na volta, então, a sua volta como Senhor. Mas isso é algo que extrapola qualquer sentido. Mas nós temos aqui, na verdade, a revelação do amor de Deus, a revelação do verdadeiro amor. E aí, então, a gente tem que pensar, é uma ilustração do amor. Na lei de Moisés dizia assim, né? Não negligenciamos os pobres, não exploraremos trabalhadores, não prejudicamos surdos ou cegos, não não pervertemos a justiça, não usamos falsos pesos e medidas nos negócios, não damos lugar ao ressentimento e à vingança, pois tudo isso é incompatível com ame cada um o seu próximo. E daí também, quem é o nosso próximo, né? A Bíblia deixa claro que são as pessoas improváveis. São um samaritano, né, que veio resgatar o judeu, é a pessoa mais improvável que teria, né? No entanto, ali está o samaritano. Nós temos que pensar, ele define quem é o nosso próximo, né? Outra raça, outra cor, outra cultura, homossexuais que são vítimas de homofobia, ou pessoas de outra fé, como os muçulmanos. Nós estamos no Ramadã, estamos vendo a questão do islamismo, do muçulmano. Então, esses preconceitos raciais, sociais, sexuais e religiosos não cabem a uma pessoa que ama verdadeiramente o outro. Nós, como cristãos, não podemos deixar que a nossa fé
influencie negativamente para que a gente não se chegue às pessoas improváveis, não permitamos ter preconceitos, não permitamos que elas impeçam a gente de praticar o amor, o verdadeiro amor, um amor ativo para com o próximo. Isso é o que vá e faça o mesmo, que Jesus disse ao intérprete da lei. Vá e faça o mesmo. Que nós possamos lembrar dessa história ao conviver com as pessoas e amá-las como Jesus amaria, como Jesus nos ama. Deus nos abençoe e guarde.